de forma inadequada. Começamos a ter problema no nosso caminhar. Vamos voltar aqui daqui a pouco. Uma visão lógica e dinâmica a respeito da dispensação e da administração de Deus para a igreja. Uma visão de cooperação, um ponto de vista horizontal. As escrituras falam que as escrituras em diversos pontos ela vai tratar a respeito de algo que é chamado, Paulo até mesmo chama, de mistério de Deus, que é Cristo e a igreja. É Cristo sendo revelado, né? E existe algo nas escrituras que falam no tocante da administração de Deus em como revelar este mistério. E quando Deus ele dá essa visão, esse entendimento para Paulo, nós temos que voltar lá naquilo que já havíamos tocado e falado, de que quando Paulo olha para a igreja, ele vê a Cristo. Porque no entendimento de Paulo, Cristo e a igreja foram feitos um só e eles são indissolúveis, né? Então, através dessa visão de Paulo, nós conseguimos entender que é Cristo agindo na igreja. É Cristo, sabe, tendo vida e fluindo pela igreja. Porque a igreja por si só não tem vida, né? Um termo que é utilizado em algumas congregações, que é vida da igreja. A igreja não tem vida somente na igreja. A vida da igreja é Cristo, né? A vida de Cristo na igreja, fluindo pela igreja. Então, a maneira adequada de nós enxergarmos não é de uma maneira de cima para baixo, olhando uns sobre os outros, mas é olhar com um olhar de cooperação. Paulo mesmo em Coríntios, ele fala da seguinte maneira: vocês são lavoura de Deus e nós somos cooperadores de Deus nessa obra. Paulo não se coloca sobre os seus irmãos, mas ele se coloca como alguém que está cooperando para que uma obra seja realizada. E a cooperação ela é feita através de uma visão horizontal, sabe? Uma visão onde um está do lado do outro trabalhando para que aquilo aconteça, para que aquele objetivo ele seja alcançado. E que objetivo é esse? Então nós temos aqui apóstolo do lado de profeta, do lado de evangelista, do lado de pastores, do lado de mestres, não uns sobre os outros. Eles trabalham juntos para um propósito. Qual é esse propósito? Propósito com um fim, ali no versículo 12, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É com esse objetivo que esses dons, esses ministérios são dados, não para que um se sinta mais do que o outro, ou para que um se sinta mais, inferior do que o outro. É para trabalharmos juntos, com um propósito, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E no 14 ele diz, o propósito é, tudo isso acontece, esses dons são dados, e o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Como é importante nós conhecermos as palavras de Jesus e sabermos colocar de forma correta o que os apóstolos ensinam, porque isso nos livra de tantos erros, irmãos. Isso nos livra de tanto engano, de tanto problema uns com os outros. Isso nos livra de alguém no nosso meio querer se levantar e querer dominar os outros, ou querer colocar regras e ordem. Porque quando isso começa a acontecer, o que nós fazemos? Nós voltamos lá para a palavra de Jesus e falamos para esse camarada, esse irmão, seja quem ele for: olha, aqui você não domina. Aqui você não governa. Quem governa aqui é Cristo. Então o que eu sou? Você pode ser servo. Você pode ser irmão com irmãos. Você pode exercer a graça e o dom que Deus te deu. Sim, você pode. Mas não achando que você é mais do que alguém, porque Deus te capacitou, tem te usado de uma ou de outra maneira. Outro gráfico que é interessante é essa maneira ordenada e lógica de ver, que é esse gráfico circular, né, de cooperação. Papai, dono.
Só para ficar claro, irmãos, algumas vezes quando a gente lê, eu já fui questionado muitas vezes, primeiramente apóstolos, em segundo lugar tal. Não está logicamente aí uma hierarquia falando primeiramente um, segundo, não está dizendo isso? Não. Essa maneira ordenada e lógica é o seguinte, suponhamos, vamos lá, Paulo, ele vai para Éfeso, não existia cristãos lá, né? E ele chega lá e prega o evangelho. Ele, como um apóstolo, primeiramente, apóstolos, ele prega o evangelho. Em segundo, profetas, trazem a mente de Deus, né? Um profeta traz a palavra de Deus. E aí, primeiramente, segundo, terceiro, vai seguindo a ordem de como uma igreja é formada, de como acontece, mas não de hierarquia de um sobre o outro. É a lógica de como as coisas acontecem, né? Mas são todos iguais, são todos irmãos, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Simples assim que a formação do organismo vivo. Exato. Que é a igreja, né? Agora, nós temos esse gráfico. Só que esse gráfico por si só, mesmo que seja um gráfico de cooperação, né, se não estiver fundamentado no que Jesus diz, também não vale de nada. Né? Querer andar sem estar baseado nas palavras de Jesus é querer andar torto e sujeito a vários erros, né? Sujeito a várias heresias, sujeito a vários problemas. Então o que nós podemos fazer com esse gráfico? Vamos colocar ele dentro do que Jesus diz. Quando nós temos as palavras e ordenanças de Jesus, fica muito mais fácil e claro de compreender o que os apóstolos queriam dizer em suas cartas. A ordem de Jesus, logo depois da sua ressurreição para os seus discípulos, foi o ide. Está lá em Mateus 28, 19 e 20, onde ele diz, né, agora ide. Ide aonde? Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é nesse contexto que entra isso que o modelo está falando, da ordem lógica de como as coisas acontecem na administração de Deus, na dispensação de Deus. O que é administração e dispensação? É como Deus ele vai dando e revelando o seu Filho para a igreja. Porque, irmãos, quando nós falamos de apóstolo, essa palavra apóstolo no grego, que é apóstolos, né, ou apostolai, é uma pessoa que é enviada por Deus com uma missão. E sabe, com 98% de chances e de certeza, posso dizer isso, que na maior parte das vezes esses apóstolos são enviados para lugares onde nunca o evangelho foi ouvido. Apóstolo não tem nada a ver com uma pessoa querer ter esse título, sabe, e querer ser reconhecida por alguém e receber méritos por isso. Mas apóstolo é aquele que recebe um chamado, uma mensagem, um encargo, e ele é enviado. Vai e leva essa mensagem. Como que o evangelho chegou no Brasil? Através de alguém que tinha esse dom. Porque o evangelho chegou no Brasil primeiramente a índios. E ele foi se espalhando. Então, quando o evangelho chega no Brasil e até mesmo em povos tribais, quem que vai? Nós mudamos as terminologias. Hoje, o que nós conhecemos e chamamos de apóstolo, nós mudamos a terminologia para missionários. Mas não existe essa palavra nas Escrituras. O que é aquela pessoa que vai para um povo tribal, que nunca ouviu do evangelho, mas ela sente o chamado de Deus para levar a mensagem de Deus para aquele povo? É um apóstolo, um enviado. Cristo é o enviado de Deus, está lá em Hebreus, né? Que veio nos trazer a boa mensagem do Evangelho, que é Ele mesmo. Então essa pessoa vai. Quando essa pessoa chega nesse local, irmãos, não tem igreja, porque ninguém creu na mensagem. Então é uma pedra bruta, ele chega ali, ele leva a mensagem e de repente alguém crê. Um grupo creu. E a partir daquele momento que um grupo creu, então nasce ali uma congregação, nasce uma igreja ali, pessoas. Né? E através dessas pessoas, para que elas andem dentro da palavra de Deus, né? Andem dentro da vontade de Deus, é necessário então que venham os dons de profeta. O que é o profeta? O profeta não tem nada a ver, irmãos, com sabe, essas coisas que nós temos visto em muitas comunidades por aí. Né? As pessoas fazem muita confusão entre o profeta, o dom de profetizar do Antigo Testamento
com a realidade de profetas do Novo Testamento. É importante deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era um espírito de visitação. Ele vinha sobre algumas pessoas escolhidas a dedo. Deus, no Antigo Testamento, pegava reis, pegava alguns camaradas e ele falava, esse daqui vai ser profeta e eu vou derramar um pouquinho do meu espírito sobre ele para ele profetizar. Mas no Novo Testamento, queridos, nós temos não o espírito de visitação. O Espírito Santo não fica visitando a gente. É um espírito de habitação. Estarei convosco todos os dias. Sabe? Vocês receberão o Espírito e ele permanecerá convosco. O Espírito que o mundo não pode receber. Então, quando a palavra no Novo Testamento fala de profetas, essa palavra profeta, o significado dela é aquele que leva a mensagem de Deus, a vontade de Deus, aquele que deixa claro qual é a vontade de Deus. Isso é o profeta. Profeta é aquela pessoa que ajuda a igreja a se manter no prumo, na linha. Quando aquela comunidade está se desviando para algum desvio doutrinário ou para um caminhar que não seja coerente com as Escrituras, então se faz necessário aquele irmão que tem essa graça, que tem esse dom, e esse irmão o que ele faz? Ele chama toda a comunidade para um arrependimento, para um alinhamento nas Escrituras. E aquela comunidade, quando ela entende e ela se arrepende, então ela volta a caminhar de forma adequada, de forma bíblica, cristocêntrica. Como é importante, sabe, o dom, a graça de profeta nas nossas comunidades hoje. Porque há tanto desvio, há tanto erro, irmãos. Nós precisamos voltar para os trilhos que nos fazem caminhar para realmente, sabe, seguir a Jesus. E a sequência ali, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui evangelistas e pastores e o final do propósito, que é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenados, que são os mestres, os professores, né? Palavra missionária não tem na Bíblia? Não. Pode procurar. Não existe. Então, procura. Só para... Eu nunca me atentei a isso. 1 Coríntios 12, 28, que é um pouco mais crítico do que Efésios. Por quê? Porque em 1 Coríntios, né, diz uma ordem ali. E a uns Deus, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro mestres. Então, está claro aqui, existe uma ordem. Né? E por causa dessa palavra, no português, tem sido feita tanta confusão. Mas quando nós voltamos lá nos textos originais gregos, nós vemos que as coisas ficam muito mais claras. Esse outro gráfico é um gráfico que ajuda-nos a entender como as coisas funcionam, né, na mente de Deus ou na vontade de Deus, que é a cooperação. Onde cada um é uma peça, uma engrenagem para que tudo funcione adequadamente. Se você tem um relógio suíço, que é aquele relógio movido a engrenagens, e você tira a menor pecinha dali, aquele relógio ele não funciona mais. Porque cada engrenagem, desde a maior até a menor, elas são encaixadas de forma tão justa, tão coerente, tão adequada para que aquele relógio funcione. E ele faça a sua função, que é mostrar as horas. Assim é a igreja. Desde os apóstolos até, sabe, os profetas, os pastores, os mestres, até aquele que tem aquele dom menos, sabe, visto, ele é necessário para que o corpo de Cristo funcione de maneira adequada, para que ele possa progredir, possa crescer e amadurecer. Porque como nós vimos na primeira vez, o amadurecimento não é proposto para o líder. O amadurecimento ele é proposto para a igreja. Todos nós precisamos amadurecer, crescer, deixarmos de sermos meninos inconstantes para sermos homens, para atingirmos a maturidade, sabe, de filhos maduros. Perguntas, né? Se for falar depois, não precisa responder, tá? Mas no caso de pastores, né, por exemplo, eu já hago muito pastor, embora já está até ficando superado o pastor, né, hoje é bispo, apóstolo e tal, mas enfim.
Como identificaríamos hoje um pastor dado por Deus, por exemplo? Esse nome apareceria ou não, porque ele é citado na Bíblia, né? Mas vamos supor, como no nosso meio, assim, a gente saberia que temos isso ou não. Eu estou dizendo pelo seguinte, a gente está desmontando estrutura, né? E tem aquela coisa, como você mesmo comentou, falou, poxa, desmonta a estrutura e às vezes joga no lixo algumas coisas para depois ter que resgatar. Então, se você for tocar sobre isso depois, não precisa responder agora. Mas se não, queria entender um pouquinho. Eu vou tocar em partes a respeito disso, porque o assunto prático, né, de como identificar ou como se identificar qual graça nos foi dada, vai ser tratado na nossa próxima reunião. Né? Mas parte disso, parte dessa resposta, ainda hoje nós vamos tocar. Tá? Prossigam, perdão. Algo interessante nesse versículo é a palavra grega próton, que é traduzida no português como primeiramente. Essa palavra grega próton, ela é utilizada não no sentido de posicionamento de sobre, né? E no sentido de melhor ou maior, mas é no sentido temporal, é no sentido de ordem lógica das coisas, né? No sentido de lugar, de ordem, de importância, não no sentido de hierarquia ou de autoridade espiritual. Então, quando Paulo fala ali primeiro apóstolo, ele não está colocando o apóstolo acima do profeta, de maneira que o profeta tem que sujeitar ao apóstolo, né, e prestar honra ou pedir permissão para ele. Não. Ele está colocando exatamente qual é a primeira engrenagem necessária para que este corpo funcione de maneira adequada. O que eu preciso para ter uma igreja? Em um povo que ainda não ouviu, eu preciso de um enviado. Então eu envio. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Irmãos, se eu estou dirigindo o meu carro e de repente a luz ali da gasolina acende, qual que é a primeira coisa que me vem à mente? É pegar a primeira estrada e seguir rumo, para o outro estado? Não, a primeira coisa que me vem à mente eu preciso parar no posto de gasolina. Porque eu sei que se eu não parar no posto de gasolina, não vai ter viagem. Irmãos, nosso Deus, queridos, Ele é um Deus lógico e inteligente. Ele é um Deus sábio, cheio de sabedoria, rico em sabedoria. Ele é a sabedoria em pessoa. Um Deus que coloca em ordem todo o universo. Você acha que Ele iria fazer as coisas na igreja de forma desordenada, de forma bagunçada? É claro que não. A igreja, quando olhada de maneira adequada e bíblica, é algo muito belo e lindo. É um organismo vivo que, cresce de forma adequada. Que cresce, que se ajusta. Mas quando nós deixamos e esquecemos que Deus ele coloca as coisas de forma ordenada, cada coisa no seu lugar, aí nós queremos começar a colocar a nossa mão naquilo que pertence ao Senhor, é aí que começam a acontecer os erros, os desvios e os problemas. Por isso que existe hoje no meio do povo cristão tantas pessoas feridas e machucadas, queridos. Porque os homens têm desejado colocar a mão e distorcido aquilo que pertence a Deus, que é a igreja. Então, a pergunta é, mas afinal, se está tão claro, né, que não existe hierarquia, que é cooperação, que Jesus é o único que tem preeminência e liderança no nosso meio, onde que está o problema? O problema ele começa, queridos, em nós não termos uma visão clara e adequada de quem é Jesus, de quem é o nosso Senhor. Porque, como foi dito da primeira vez, nós temos que sempre bater nessa tecla. A quem que nós estamos querendo nos assemelhar, a quem nós estamos querendo ter como referência. Será que é a própria igreja? Ou será que é a Cristo? Será que é uns aos outros? Será que é olhar para o meu irmão e querer ter ele como base de referência? Não, nossa referência é o Cristo. Quando eu não vejo de forma adequada a Jesus, então eu vejo de forma distorcida a igreja. Outro erro começa quando nós como igreja buscamos as respostas em nós mesmos, na igreja.
queremos fazer as coisas pela igreja, achamos que Deus, ele deu o controle e o domínio e falou, agora vai lá, subir ao céu, você entrei no trono, se vira vocês. Não, não é assim.